tarde, outra vez Conexión Ambiental, hoje com nosso querido amigo, o Dr. Virgílio Alcide de Faria, um homem histórico. Ele fez uma história que é bastante importante e, además de importante, significativa em defesa do meio ambiente da região del Grande ABC e de toda a região metropolitana também. Ele é advogado especialista em meio ambiente, secretário-geral do Movimento em Defesa da Vida do Grande ABC, presidente da Comissão do Meio Ambiente da OAB de Diadema, e eu gostaria que todos vocês conheçam um pouco a história e a trajetória dele. Eu la conheço o Virgílio faz mais de 20 anos, quando começava um pouco uma história diferente da sociedade civil, quando na Secretaria de Meio Ambiente, também com Fábio Feldman, começava a haver um diálogo, uma prática da democracia, uma prática da participação, com uma secretaria aberta à sociedade civil, uma secretaria de opinião, de discussão, de debate. Hoje, infelizmente, não temos essa sorte. Del saudoso Mário Covas ficou aquela história junto com Fábio Feldman. Eu le vou pedir a permissão a Virgílio de não chamá-lo de advogado, porque é meu amigo, e de doutor, porque é meu amigo, lo vou chamar de Virgílio. E vocês se vão sentir tão cômodos como eu com essa figura. Virgílio, eu quero que nosso telespectador, que essa audiência que nós temos, que está sempre crescendo, conheça tu vida desde tu terra natal até aqui. Dessa maneira, vão entender muito melhor por que você é um ativista e uma pessoa significativa na história do meio ambiente e dos mananciais, que é a coisa vital de nossa região. Bom, Eduardo, primeiro eu quero agradecer aí o convite de participar do programa, trocar experiência, né? Isso que você está dizendo da minha pessoa é extensiva à sua, né? Você também é uma pessoa que tem história de vida cidadã, né? É um lutador, né, para que todos tenham direito à vida com dignidade, né, da Argentina ao Brasil. E nós temos afinidade, não é por outra razão. Eu, nordestino, lá do sertão de Pernambuco, sei muito bem o que é viver na seca. Meu pai e minha mãe, eles tiravam a água da pedra para sobrevivência, né? Pra você ter uma ideia, minha mãe, ela tinha que se levantar todo dia, 3 horas da manhã, colocava um pote na cabeça, fazia uma rodia, colocava um pote na cabeça e andava 3 quilômetros para pegar um pote d'água, mais ou menos uma lata d'água, né? E essa lata d'água era para a gente, 4 pessoas, meu pai, minha mãe e minha irmã, para as galinhas, para as cabras, para fazer higiene, cozinhar, lavar, enfim, porque ela não tinha condições físicas de ir 2 vezes naquela cacimba, naquele riacho que é um afluente do rio Pajeú, lá no sertão pernambucano. E a gente tem a cabeça chata assim, tiram sarro do nordestino que tem a cabeça chata, porque é de tanto o pai da gente bater assim, cresce meu filho para ir para São Paulo, para deixar de sofrer aqui no sertão. E eu sou uma dessas pessoas que cresceu, esperou 18 anos para tirar documento para vir para cá. Eu cheguei em São Paulo em 75, tinha garoa, chovia muito, né? E eu fui morar numa pensão ali na Rua dos Patriotas, no Ipiranga, e um dia eu desci e me deparei com um rio mal cheiroso, cheio de lixo, né? E depois eu vim saber que era o rio Tamanduateí. Aí já em 77, 78, eu fui trabalhar no ABC como metalúrgico, e foi a partir aí das greves, daqueles movimentos dos trabalhadores contra a ditadura. E eu lembro que terminava aquelas assembleias no estado de Euclides, né? Acontecia uma palavra de ordem, que era o Lula quem dava quando era presidente do sindicato, que ele dizia: peãozada, é para ir pescar na Bis, não é para ir boteco, foi boteco beber cachaça, vá para Bis pescar.
foi a partir daí que eu, com alguns colegas da fábrica, a gente ia pescar na Bíblia, e eu tive esse primeiro contato com essa enorme represa, né? Que lá no Nordeste a gente chama de açude, né? Aí vim saber que tinha um lado poluído, tinha um lado limpo, né? E por conta disso eu me envolvi com o movimento ambientalista, que depois eu vim saber que era um movimento ambientalista. E em 84 a gente fundou o Movimento em Defesa da Vida do Grande ABC, como uma ONG ambientalista que tinha como seu objetivo primeiro a defesa do manancial Billings. Só que a gente foi compreendendo o problema de saneamento na Grande São Paulo e entendeu que a despoluição da Billings tinha duas coisas primeiras a ser feitas. Primeiro era resolver o problema da coleta e tratamento dos esgotos da região metropolitana de São Paulo. E também parar de acontecer as invasões, os loteamentos irregulares e clandestinos, que era um problemão, que não era o maior problema. Porque na época o maior problema era o bombeamento dos esgotos, todos os esgotos que eram gerados na região metropolitana de São Paulo. E foi por aí que começou a minha vida dedicada à causa ambiental. Muito bem, Virgílio. O que está bem claro é que tu história se juntou a uma realidade que não era só do Nordeste. Ou seja, aqui nós tínhamos água, mas a água estava cada vez mais poluída, as áreas de mananciais, a mata cada vez mais ocupada, e tudo isso corria solta. Agora te pergunto, de aquela época a hoje, o que aconteceu com as políticas públicas? O que aconteceu com as ações de governo, tanto seja do Estado como municipais, e como a sociedade civil participou, e em todo esse tempo, até hoje, o que mudou para bem, o que mudou para mal? Bom, primeiro preciso dizer que a gente tinha já, que foi promulgado, editado em 75 e 76, a Lei de Proteção aos Mananciais, que estabeleceu o perímetro, né, do manancial, isso em 75. E em 76 se criou outra lei que tratou do uso da ocupação do solo nos mananciais, né, que preveu regras muito claras, muito importantes de preservação. Usa, mas não abusa. Ou seja, que a convivência humana não prejudicasse a qualidade e a quantidade das águas da Billings, porque seria também, quando ela foi criada em 27 de março de 25, o decreto do presidente Arthur Bernardes previu que as águas da Billings seria para a geração de energia, mas também seria para abastecimento público das futuras gerações, né? Em que pese já ter esse decreto federal que não foi respeitado, aí veio a lei da lei de proteção aos mananciais que não foi respeitada. Aí veio a Constituinte Estadual. E na Constituinte Estadual, que foi em 89, o movimento em defesa da vida e outras entidades do ABC, sindicalistas, né, comunidades, se mobilizaram e apresentaram uma emenda popular na Constituinte, com 18.600 assinaturas, que a ideia era preservar na Constituição do Estado de São Paulo a represa Billings. Mas a gente pensou, não só a Billings, né, todos os corpos d'água do Estado de São Paulo. E que é hoje o artigo 208 da Constituição Estadual, que veda o lançamento de esgotos urbanos e industriais sem o devido tratamento em qualquer corpo d'água do Estado de São Paulo. Mas, nesse momento também da Constituinte Estadual, o deputado Ivan Valente, que era deputado estadual, sim, ele nos procurou e disse que estava pensando em apresentar uma emenda específica para Billings, né? E a gente apoiou, e ele apresentou a emenda que está hoje, que é hoje o artigo 46 das disposições transitórias da Constituição do Estado de São Paulo, que deu um prazo de 3 anos para que o governo estadual e as prefeituras tomassem medidas eficazes para não mais bombear esgotos para Billings. Esse prazo venceu no dia 5 de outubro de 92, sem que o governo estadual e as prefeituras tenham adotado as medidas eficazes. Foi quando o governo do estado, né, preocupado com o movimento ambientalista que ia responder se não houvesse o fim do bombeamento,
no dia 5 de outubro de 92, então o governo do estado nos chamou e anunciou que ia parar o bombeamento, mas também anunciou que poderia voltar a bombear em 5 condições. Uma delas é quando o rio Tietê alcançasse 160 metros cúbicos de enchente. Outra é quando faltasse água para as indústrias de Cubatão. Outra é quando a água da Bina não deixasse de ter força para empurrar a água salgada que subiu o rio Cubatão, que atingiu o lugar de captação. Ou seja, a tal da língua salina. A língua salina. Né? Quer dizer, quando tivesse espuma na cidade de Salto, Pirapora do Bom Jesus. Né? Quer dizer, nesses casos especiais, extraordinários, o governo disse que voltaria a bombear. Só que a Constituição Estadual não diz isso. Foi uma invenção. Aí tiraram uma resolução, né, de 2 secretários de Meio Ambiente e de Energia, aí, quer dizer, autorizando a EMAI bombear em casos, né, análogos. E que é inconstitucional. A outra coisa que mudou, né, além do avanço da legislação, foi o olhar da sociedade para a questão ambiental. Quer dizer, quando a gente iniciou o movimento em 84, era terrível. Tinha preconceito no movimento sindical, que coisa de ecologia, era coisa de quem, sabe, era coisa de burguês. Se dizia isso entre os trabalhadores, que quem defendia meio ambiente era burguês, né? E a gente chegava no movimento, tinha pessoas que diziam que o movimento ecológico não era lugar de peão, era de classe média alta. Quer dizer, enquanto que o peão na fábrica dizia que a ecologia era coisa de burguês, o burguês dizia que não era coisa de peão, né? E a gente quebrou, demorou, mas quebrou um pouco esse preconceito, apesar de existir mais ou menos, né? E a gente adotou uma forma de atitude que a gente aprendeu no movimento sindical, que é de que a luta faz a lei, né? Aí a gente resolveu, toda vez que tivesse mortandade de peixe na Billings, por conta da poluição do bombeamento, a gente pegava peixes mortos, deixava apodrecer na beira da represa, sacos e mais sacos de peixe podre, e ia jogar esses peixes podres em algum órgão público ou privado que a gente entendia ser também culpado, né, dessa poluição que a gente sabe qual é. E eu lembro que a primeira vez que a gente jogou peixe podre foi na Assembleia Legislativa. Por que na Assembleia Legislativa? Porque tinha uma lei estadual de proteção aos mananciais, né? Aprovada, ótima lei, elaborada por técnicos de renome, como Rodolfo Costa e Silva, Braz Juliano, Fernando Vito de Araújo Alves, né? Pessoas assim de alto gabarito, que ajudaram a elaborar essa lei, pensando na preservação do manancial como prioritário para abastecimento público. Que eles tinham um olhar de futuro. Olhavam que a Grande São Paulo ia crescer, tanto do ponto de vista econômico como populacional, e a água, né, ia ser, sabe, um recurso de luxo necessário, que estava escasseando. Quer dizer, isso aconteceu, as prefeituras não ligaram para a legislação, os deputados não ligaram, o governo estadual, e a gente foi à Assembleia Legislativa para alertar os deputados com aqueles peixes podres, né, de que o manancial estava recebendo os esgotos da Grande São Paulo, né? Eu lembro que teve outra mortandade de peixe, que a gente foi na Eco 92 já. Na Eco 92, na abertura da Eco 92, teve uma mortandade de peixe, e a gente resolveu, né, levar peixes mortos para o Memorial da América Latina. Por quê? Não é que a gente era contra o Memorial da América Latina. Porque a estação de tratamento dos esgotos do ABC teve início em 1977. Em 92 não estava pronta. Só que o Memorial da América Latina, né, em 2 anos eles construíram. Aí é uma questão de prioridade.
É aquela máxima que saneamento, rede de esgoto é debaixo do chão. Então não tem político que se interessa por isso. Só que o Memorial da América Latina, né? Tá lá, todo mundo vai assistir show, é aquele prédio maravilhoso. Aí é prioridade. Aí a gente resolveu fazer esse protesto no dia da abertura da ECO 92, lá no Memorial, para dizer, olha gente, há uma questão de prioridade. O Brasil, sabe, que se vê, está lá no Rio, está aqui nesse memorial. Mas o Brasil podre, que causa doença, destruição ambiental da vida, está aqui, na Billings. Né? Até a gente escreveu, não tem aquela mão lá no memorial, a gente escreveu com tilápia podre da Billings, o nome assim, ECA Brasil 92. Enquanto estava tendo a ECO, né? A gente escreveu a ECA. ECA quer dizer coisa suja, nojenta. Né? Essa frase foi para o mundo inteiro. Roubou naquele dia a cena da abertura da ECO 92, com o nosso ECA Brasil 92. Então, isso fez com que a sociedade começasse a perceber que a questão ambiental é uma questão de vida. E que a pessoa, que primeiro é atingida com a poluição, quer seja dos esgotos, quer seja a poluição do ar, né, é o cidadão, é a pessoa mais carente. Então, quando mostrava na grande imprensa, a gente mostrava os peixes morrendo, a gente dizia, peixe não morre afogado. Se o peixe está morrendo, é porque essa água está contaminada. E não é apenas cocô e xixi, são metais pesados, que são nocivos à saúde. Então, o povo, vamos acordar, sabe? Vamos cobrar, exigir direitos e deveres. Qual é o nosso dever? É de não jogar esse lixo por aí, sabe? Não poluir. E o direito é que o poder público, que a Constituição Federal incumbe a adotar as medidas para fazer com que todos nós tenhamos o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Muito bem. Então nós vemos que há uma história, chegamos ao dia de hoje, o conflito continua esse conflito com todos os mananciais, não somente com a represa Billings, isso acontece com todas as represas que nós temos na área metropolitana, não é diferente tampouco la Guarapiranga, não é diferente nada. Agora, nós vemos que existe, obviamente, permanentemente investimentos que nós ouvimos para o Tietê, investimentos para isto, investimentos para o outro. Esses investimentos, inclusive agora há novo, de outros quase 3 bi para a questão da represa Billings, que anunciou o governo do Estado. A pergunta é, a sociedade civil é chamada, a sociedade civil opina, a sociedade civil conhece esse plano, conhece esse programa, conhece esse projeto, onde estão as prioridades de tudo isso? Ou seja, a sociedade civil tem espaço para discutir essas questões, porque a Constituição, obviamente, garante a participação da sociedade civil para essas questões de política pública. Isso acontece? Veja só, a legislação ambiental brasileira, ela prima pela democracia. Aliás, o Brasil é um país, é um Estado democrático de direito. Está lá no artigo 1º da Constituição Federal. E um dos pilares de sustentação desse Estado democrático de direito é a cidadania. Quer dizer, sem cidadania não se tem o Estado democrático de direito. Agora, não basta dizer participar, está acontecendo um processo de cidadania. É preciso qualificar essa participação. Perfeito. Né? É necessário que o cidadão que se propõe a participar das instâncias coletivas de decisões em matéria de meio ambiente, ele saiba o que está fazendo lá. Né? Para que ele não seja usado para interesse que não é o interesse do bem comum. Ou seja,
De repente ele está lá sendo serviçal de interesse privado, ou de interesse de grupo político, ou de grupo econômico, né? E ele sai alegre só porque conseguiu colocar uma vírgula numa frase. Preciso mudar isso. A participação que tenha, que venha esse recurso, tudo bem. Agora, tem que saber para quê, qual o prazo, de onde veio, como é que será aplicado, como é que será essa vigilância na aplicação, para não só dizer, olha, veio e temos que gastar. Porque o governo fala muito disso, precisamos gastar o dinheiro, né? Então se gasta com qualquer coisa, de qualquer jeito, né? É preciso saber priorizar os projetos que podem ser geridos pela sociedade civil, em matéria de educação ambiental, de recuperação ambiental, né? Mas, sobretudo, controlar o recurso, que é o grande volume, que vai ser gerido e gasto pelo poder público. Perfeito. Você tocou num assunto muito importante. Tocou o assunto da educação ambiental. Educação ambiental, que inclusive existe uma lei, temos uma lei nacional de educação ambiental, temos uma lei estadual de educação ambiental. Assim como você, faz 22 anos que militamos na questão do meio ambiente. ¿Por qué en la educación ambiental no existe en esa educación los derechos y los deberes del ciudadano y lo que él ampara, lo que le protege a esa ciudadanía? O sea, yo no veo. Eu me cansei de ver projetos de educação ambiental, programas de educação ambiental. A Constituição não se menciona, as leis não se mencionam, os direitos do cidadão não se mencionam. Então, você mesmo falou que a qualificação, tem que haver uma qualificação para isso. Desde meu ponto de vista, eu não sou jurista, eu não sou advogado, mas a base de toda a educação social, de toda a educação, não tem que ser obrigatoriamente aquela questão que ampara a Constituição, que ampara o cidadão, que ampara essa discussão, essa participação da cidadania. A legislação, apesar da Constituição prever a educação ambiental, lá no artigo 225, né, em um de seus incisos, e o Fábio Feldman, quando deputado federal, ele regulamentou esse inciso da Constituição Federal que trata da educação ambiental. E nessa lei federal, que é 9795, de 99, prevê a educação de duas formas, que é a educação ambiental formal e a educação ambiental informal. O que é que se entende por educação ambiental formal? Há uma divergência. Eu entendo que a educação ambiental formal é aquela que se aplica na escola. Sim. Né? E a educação ambiental informal é isso que você está fazendo com este programa. Né? Que é voltada ao público em geral. Né? Uma educação ambiental de massa, né? Que está levando o conhecimento para quem assiste o programa. Né? Isso é educação ambiental informal. Agora, eu pergunto, em qualquer escola, onde tem a criança estudando, prezinho, creche, que é esse o momento importante para que se leve a educação ambiental para a pessoa enquanto ela é criança, no momento que ela está criando o seu caráter, que é do 0 aos 12 anos. Né? É quando a pessoa nasce e começa a entender, e até 12 anos ela é criança. Depois de 12 anos, adolescente, já fica mais difícil, se ela não teve essa formação na sua formação de caráter. Porque a questão ambiental é fundamentalmente, essencialmente, de caráter. Se você não tem caráter, você jamais vai defender o meio ambiente como ele é. Esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é o que a Constituição tutela. O meio ambiente está aí. Agora ele precisa ser equilibrado para que a gente tenha a vida sadia, que a gente viva dignamente. Mas fica pendente essa questão. A questão é, vamos a supor
que se tenha um verdadeiro e bom programa para essa faixa de los 0 aos 12 anos, onde o indivíduo forma seu caráter, forma sua consciência. Aí nós temos um espaço. Depois disso não teríamos, porque o indivíduo vai ir a votar depois quando tem 16, 18 anos. Não teríamos nós, a partir desses 12 anos, e especialmente nessa educação não formal, que podem fazer as organizações não governamentais, que como nós conhecemos melhor o problema, porque eu acho que a sociedade civil conhece bem o problema porque está na rua, está todos os dias convivendo com o problema, com o conflito, com os interesses, etc. Essa educação, de qual é aquele direito, e você como advogado pode falar melhor que eu, esse direito constitucional que tem, as instâncias onde o cidadão, a organização não governamental pode requerer à justiça para que a lei seja aplicada, para que a justiça seja aplicada. Não cabe também nessa educação ambiental, não formal, que as organizações, a sociedade civil eduquem para que essas adolescentes e os adultos também, claro, conheçam qual é o direito constitucional para controlar os organismos públicos, as políticas públicas. Primeiro eu tenho entendimento o seguinte: educação pressupõe verdade. Você só pode dizer que está aplicando a educação ambiental quando aquilo que você está falando e escrevendo é verdade, mesmo que seja contra você. Exato. Isso é um problema no poder público. O poder público não fala a verdade quando produz seus materiais de educação ambiental. Porque eles não dizem, não mostram em que estado está o meio ambiente. Porque ele não quer dizer que ele é incompetente. Ou seja, o poder público ele não deixa claro para a sociedade que o estado de degradação e poluição ambiental em que a gente está submetido é culpa do poder público. Culpa não, é dolo do poder público. Porque o poder público cabe à tutela do meio ambiente. Cabe ao poder público agir de forma preventiva para que o meio ambiente não seja degradado nem poluído. Agir de forma preventiva. Toda atividade que tenha potencial, não precisa nem ser efetivamente poluidora, mas que tenha potencial de poluição, o que é que precede? O estudo de impacto ambiental. Licenças ambientais, prévia, que é a mais importante, a de instalação e de operação. E essa licença ambiental, ela é renovável. Uma licença ambiental no Brasil, o máximo de prazo de validade dela é de 10 anos. E pode, inclusive, não ser concedida nova licença. Por quê? Se for licenciado um empreendimento com a poluição X e surgiu uma tecnologia que reduz essa poluição, para licenciar, renovar a licença, terá que se adequar à nova tecnologia. Então, isso precisa ficar claro, que essa verdade do poder público não conta. Agora, a legislação, por exemplo, de recursos, isso já prevê que a sociedade civil tenha recursos para fazer a educação informal. É preciso que isso venha para a mão de entidades sérias. Não entidade chapa branca, que negocia com o governo para ter recursos. Entendeu? Como nós sabemos que existe. Dentro do sistema de recursos hídricos. Então é preciso ver para quem está indo esse dinheiro para fazer a educação ambiental, que a gente não tem, sequer prestam conta dos seus projetos. Virgílio, este programa está sendo financiado por FEIDRO, por o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. É esquisito, porque eu estou aqui, eu sei que existe. Tem um produto, está sendo elaborado um produto. E os outros? Que produtos existem? Exatamente. Você sabe, como muitos telespectadores, a audiência nossa sabe muito bem por as entrevistas que nós estamos fazendo, de que este é um programa com liberdade.
que não existe nenhuma. O Estado não condicionou, nós não condicionamos, e é aberto. Se o Estado tivesse condicionado, se as autoridades tivessem condicionado este programa... Aí não seria da educação ambiental. Não seria de educação ambiental. Então, o que você diz exatamente é isso. Ou seja, depende da índole, do caráter que você falava, dessa associação, dessa organização, que la definem hoje. Os que não são desse grupo, la definem como associações mercantilistas. Eles estão fazendo um mercado da educação ambiental, estão fazendo um negócio da questão ambiental e da educação ambiental. Porque precisa lembrar uma coisa, esse meio ambiente ecologicamente equilibrado não é bem público e nem bem particular, é bem de interesse público, ou seja, não tem um dono, um titular, porque ele é coletivo. Então, se é coletivo, eu não tenho direito de poluir um bem que é nosso, que é seu, que é de todos nós. Só que tem nego aí, gente aí, em entidade, inclusive ambientalista, negociando. Poluir mais ou poluir menos. Isso não tem esse direito. Exatamente. Muito bem. Nós tocamos um tema que hoje está muito, muito, muito pontual dentro das associações civis que trabalham com o meio ambiente, que são essas associações, como a tua, como a nossa, como muitas que existem, que praticamos a autenticidade, a verdade e vamos atrás de nosso princípio. Isto está muito claro agora. As águas se dividiram muito claro, já não se podem misturar mais. Existem as duas associações, digamos, um grupo de associações que é mercantilista, de negócios ambientais, e temos a outra que continua, como você, como muitos, naquele princípio que nós temos da defesa do meio ambiente, real defesa do meio ambiente, do direito da cidadania, da Constituição, das leis, do direito à vida, e obviamente para esta e as próximas gerações. Uma coisa interessante, que de repente muitos dos espectadores de nosso programa, a audiência de nosso programa, durante todo este tempo, nestes 10 programas, vieram muito evidente de que existem associações, existem pessoas, cientistas, pensadores, professores, pessoas comuns, inclusive, que nós entrevistamos, que têm muito claro isso. Está nascendo hoje, com a Rio +20, com o movimento nacional de los catadores de produtos de recicláveis, uma convergência dessas associações, dessas organizações não governamentais que querem defender esse direito. Você conhece, porque esteve diretamente vinculado a esse movimento de los catadores, que estiveram aqui, inclusive nos entrevistamos, e esse movimento ha conseguido vitórias a nível nacional. Um caso foi neste momento, el de Maringá, que em Paraná, que você sabe essa história, e outras, como, por exemplo, o caso el caso de São José dos Campos, del município lá de Canas, sobre a termoelétrica, que já o Ministério Público se pronunciou contra a instalação dessa termoelétrica. Quer dizer que essa sociedade civil que faz esse diferencial autêntica, que defende, está avançando. Não é como muitos dizem que ela está morta. Nos conta um pouco. Veja só, quem diria que aquelas pessoas que andam com a carrocinha na rua catando resíduos, que é rejeitada pela sociedade, né, de repente estivesse ao lado, começou a atuar ao lado do movimento ambientalista, fazendo a verdadeira atividade de defesa do meio ambiente, que é despoluindo, retirando da rua os resíduos para que recoloque na cadeia produtiva. Quer dizer, o Brasil passou mais de 20 anos discutindo no Congresso Nacional a Lei Nacional de Resíduos Urbanos. Finalmente, em 2010, foi aprovada essa lei,
que eu considero uma das melhores leis ambientais de nosso país. E que coloca o catador, primeiro, cria a profissão do catador como profissão e não como gente de rua. Sim, como imaginar. Entendeu? Cria como profissão e coloca esse catador como principal para que aconteça a tal da logística reversa, para que os resíduos voltem a serem matéria-prima, né? Então, os catadores nos chamaram para dizer, olha, São Bernardo do Campo, ao invés de aplicar a legislação federal de resíduo, conforme ela prevê, que é não geração, coleta seletiva e reciclagem, e o rejeito seja dado a destinação final adequada, São Bernardo do Campo inverteu a lógica, a pirâmide. Resolveu queimar 90% dos resíduos e propõe reciclar 10%. Pior, através da incineração, que é uma indústria que polui, principalmente ela emite os poluentes orgânicos persistentes, que é um dos piores poluentes do planeta, na margem da represa Billing, que a lei específica da Billing veda esse tipo de indústria dentro da sua bacia, como também veda levar lixo de fora para ser tratado dentro da bacia do manancial. Quer dizer, os catadores, conhecendo isso, sabendo que eu sou advogado especialista em direito ambiental, me convidaram para ser advogado deles numa ação popular ambiental, né, que está hoje no Tribunal de Justiça em forma de apelação, e a gente espera que as catadoras, a Francisca e a Mônica, serão vitoriosas nessa ação, porque ela é coerente. Ela é uma ação de cidadania. Ese movimiento no es solamente de San Bernardo, no es solamente de San Pablo, está en el país todo. Aquí estuvieron, obviamente, hablando con eso. Son 86.000 catadores que están dentro de ese movimiento y en total habrían 200.000 catadores. O sea, esa ley dignifica al hombre, porque realmente colocaron la dignidad de que le ten, un altruismo extraordinario, porque realmente no son pessoas que estão colaborando com a sociedade. O planeta vai ganhar com esses catadores, porque os recursos naturais são finitos. E eles são um instrumento para fazer a reutilização dos resíduos para que cada dia tire menos recurso natural da terra. Sim, nós temos esse caso. A cidade de São Paulo recicla apenas 1% do material que pode ser reciclado. Isso nos dá uma ideia de que falta a política pública. Mas isso não é à toa, viu, Eduardo? Não é à toa. A política, existe 3 segmentos que mandam nos governos, que é lixo, imobiliário e transporte. Sabe, resíduo não pode ser reciclado todos, o que é possível. Senão, as empresas de aterro sanitário não dão dinheiro para campanha a determinados políticos. Perfeito. Tudo bem. Sim, são muitos os interesses que se jogam aqui. Contra o meio ambiente. Contra o meio ambiente. Agora, você falou dessas 2 heroínas, mulheres daqui de São Bernardo, que colocaram na justiça através de uma ação popular. Te posso pedir que explique você para as pessoas o que é a ação popular, como se pode chegar a isso, porque as pessoas não sabem, acham que é toda uma questão complicada. Na verdade, a justiça se apresenta como complicada para que o cidadão não tenha acesso, não é assim? Sim. Veja só, eu falei aqui do artigo 1º da Constituição Federal, que trata da cidadania, como um dos pilares desse Estado Democrático de Direito. E no artigo 5º da Constituição Federal, que trata dos direitos e garantias fundamentais individuais e coletivas, que nem o Congresso Nacional pode mudar, só uma outra Constituição, prevê que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular em defesa do erário, do meio ambiente e do patrimônio cultural. E mais, ele é isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.
Quer dizer, é uma forma que o Constituinte encontrou de igualar mais ou menos o cidadão ao poder público, né? Para que o cidadão tenha esse instrumento processual que é do cidadão, não é da entidade, é do cidadão. Porque a ação popular é uma ação política e precisa, inclusive, que o cidadão tenha título eleitoral. Então, na questão ambiental, do erário público e do patrimônio histórico, qualquer cidadão pode procurar um advogado e entrar com ação popular ambiental em defesa daquilo que ele acha que é seu direito. Para isso, ele não precisa ser uma associação, não precisa ser uma organização não governamental, não precisa. A ação popular ambiental é do cidadão, é da pessoa física. Para associação ou entidades, aí é ação civil pública e que tem custos judiciais. Perfeito. Quer dizer que não precisamente esse cidadão necessita estar organizado com um grupo. Não se utiliza essa frase, essa instituição no Brasil, mas se utiliza em alguns países vizinhos nossos, latino-americanos, especialmente no sul, que se chamam autoconvocados. Ou seja, que seria exatamente o mesmo que você está colocando, que seria um cidadão. Qualquer cidadão. Qualquer cidadão. Diz a Constituição. Exato. Qualquer cidadão, como nesses casos. Que pode ser um e um grupo. E pode ser um grupo, exatamente. Não um grupo instituído. Exato, é o que volto a repetir. Nesses países se chamam autoconvocados. São cidadãos que se juntam para defender uma determinada questão, Aqui, que não são uma associação. No Brasil, é o cidadão participando de forma direta dos negócios políticos. Ele participa através do plebiscito, do referendo, da emenda popular e da ação popular. O autor popular, ele age em nome da coletividade, como se fosse um parlamentar, como se fosse, sabe, alguém que defende os interesses do povo. Então, o autor popular é isso. Portanto, povo, vamos usar essa ação popular porque é um instrumento do cidadão contra a degradação do meio ambiente, contra o roubo dos cofres públicos e contra a destruição do patrimônio cultural histórico de nosso país. Falando isso justamente do patrimônio histórico e cultural, na região temos um conflito neste momento, em Diadema. Vários, né? Nesse agora se apresenta em Diadema, porque em Diadema o plano diretor de 92 estabeleceu um rol de imóveis de interesse paisagístico, cultural e histórico da cidade. E em 2008, por pressão do setor imobiliário, a Câmara de Vereadores e a Prefeitura tirou o sítio Miguel Reale desse rol de imóveis de interesse histórico e cultural da cidade. Só que tirou de forma ilícita, porque não teve as audiências públicas que a própria lei orgânica do município exige para esse tipo de atividade. E entrou-se com ação popular, eu entrei com ação popular, a Defensoria Pública entrou com ação civil pública, que está no Tribunal de Justiça. Recentemente, a pedido da Defensoria, a área está em processo de tombamento. Quando a Prefeitura foi comunicada que está em processo de tombamento, no dia seguinte o casarão, a coisa mais linda do mundo, amanheceu demolido. E agora a Defensoria entrou com a medida cautelar para que nada mais possa ser destruído no sítio Miguel Reale até a decisão final da ação civil pública e da ação popular ambiental minha, né? E isso foi concedido e agora, pelo menos, né, em nível de decisão do Tribunal de Justiça, está proibido qualquer tipo de movimentação naquela área. Existe também uma área verde maravilhosa nesse. A única área verde que sobrou no bairro do Serraria, densamente ocupado por indústrias, casas de comércio, né, que o jurista Miguel Reale preservou, mas depois que ele morreu, a família vendeu e a imobiliária que comprou resolveu, sabe, destruir toda aquela história bonita. Inclusive ele foi um dos emancipadores da cidade, sabe, contribui muito, e estão apagando a memória desse grande brasileiro que se chama Miguel Reale. Você falou que não era a única, tem outras? Tem outras, aqui em São Bernardo tem um Ara São Bernardo que é tombado, é APA, e estão invadindo.
e o poder público municipal e estadual assistindo. Então, inclusive, tem um grupo de moradores e de técnicos que me procuraram e a gente está preparando a documentação para entrar também com ação popular ambiental em defesa da recuperação e preservação do Ara São Bernardo, que é a antiga chácara da Baronesa, onde se criou cavalos. Inclusive tem uma história engraçada, né, nos autos do processo, que em 70 parou de criar cavalo ali porque, por conta da poluição do polo petroquímico, que estava provocando problema na garganta dos animais, e os animais estavam perdendo a resistência e a competitividade por conta da poluição do polo petroquímico. Foi quando parou de criar o cavalo aqui na chácara da Baronesa. Ou seja, a poluição do polo petroquímico estava atingindo a resistência dos cavalos. Imagina a resistência do ser humano, o que é que acontece. Bom, Virgílio, vemos então que as coisas não mudaram para melhor de fato, sino que daquela época hoje pioraram de fato. Apesar da legislação, certo? Agora, o que podemos resgatar de tudo isto? Ou seja, existem os colegiados, os CONDEMA, que são municipais, existen os comitês de bacias, os subcomitês de bacias, onde existen dentro da organização o Estado, os municípios e a sociedade civil. Esses colegiados, na história, que você conhece, que você participou, como hoje podemos dizer, pelo que era, de alguma transição que pode, não sei se aconteceu, até hoje, que podemos salvar nessa participação? Olha, esses colegiados foi uma vitória do movimento ambientalista brasileiro e da sociedade civil brasileira. Né? A constituição legal dessas leis que prevê, né, a participação da sociedade civil. A política estadual de recursos hídricos do Estado de São Paulo, que deu depois a origem à federal, quer dizer, foi pensada com o movimento e para a gente foi uma grande vitória. Eu participei do Comitê de Bacia do Alto Tietê na primeira e segunda gestão, 4 anos, representando o movimento ambientalista da Grande São Paulo. E lá a sociedade civil ia lá com ideal, para discutir, para fazer a gestão dos recursos hídricos. Né? Depois veio a Lei Estadual de Proteção aos Mananciais, que também prevê a participação na gestão dos recursos hídricos, através dos subcomitês, dos comitês, né? Que também trouxe para dentro do sistema, o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Quer dizer, em matéria de instrumento legal, de participação da sociedade, nós estamos muito bem. O que não está bem é a sociedade que está participando. Porque se criou ali feudos, tem grupos organizados de determinadas entidades que não saem dali por nada nesse mundo. Quer dizer, quando a gente deve, porque aquilo não é bem de ninguém, aquilo deve ser feito de uma forma sabe, rotativa, para que todas as entidades tenham a oportunidade de participar dessa gestão dos recursos hídricos. Mas se for olhar, tem pessoas que estão lá desde o início, desde 93, continuam, como se são deles, como patrimônio privado deles. E não são os melhores, que é pior. Tem tanta gente boa que se afastou porque não quer disputar isso, sabe? Quer dizer, a defesa do meio ambiente a gente faz onde a gente está, né? Conforme os nossos ideais, sabe, éticos e morais. Não é preciso estar lá, só que a gente criou para que lá fosse a porta de entrada da sociedade civil para fazer a gestão junto com o Estado e Prefeitura. E tem grupos encastelados lá, sabe, que acham que é dono. Muito bem, Virgílio, mas assim como a sociedade civil, aquela idealista, que existia, que tinha essa moral, essa ética, esses princípios, que criaram essas instâncias democráticas, não se pode hoje, essa sociedade que tem essa moral, que tem essa ética, que tem esses princípios, terminar com esse
feudalismo que existe dentro del comité, dentro del subcomité, dentro de los condemas também, porque não deve ser somente aí. Não é possível isso? É possível resgatar, ou seja, trazer de volta as pessoas de boa índole que iniciaram esse processo, tanto de construção como de participação. Né? Quer dizer, o que ficou chato é que a gente que construiu, de repente, gente que chegou depois, ficou desbotando. Arrumar regimental, tem gente que até leva a gente, paga táxi para ir, para garantir o seu voto, para continuar. Né? Então, isso que eu chamo que o sistema está prostituído com essas pessoas da sociedade civil, sabe, que estão fazendo com que um sistema tão importante perca, sabe, a legitimidade, por conta da forma ilegítima deles estarem lá. Agora, o que fica curioso é, independentemente de que seja beneficiado ou não o poder público disso, independentemente disso, se está desprestigiado, também não se direta e indiretamente, o Estado não se desprestigia também? Sim, porque ele está se utilizando de uma coisa, ou de um interesse, ou de uma participação viciada. Agora, o que eu estou propondo é que a sociedade civil, por conta dos seus problemas e também do problema do Estado e Prefeitura, se afaste desse segmento, de participar. Diga, olha, vamos suspender a nossa participação disso, vamos rediscutir esse sistema e vamos colocar ele onde deve estar, no eixo da sustentabilidade, da ética. Porque a defesa do meio ambiente, repito, é ética. É um bem coletivo, meta-individual, que não tem titularidade. Sabe, é transfronteiriço e intergeracional. Portanto, quem resolve entrar na defesa do meio ambiente, está participando de um bem que é das futuras gerações, e que tem o dever moral de preservar. Virgílio, existe hoje uma proposta que fazia tempo estava sendo pautada por alguns da sociedade civil, dessa sociedade civil que tem ética, que tem moral, de uma mudança nos estatutos do Comitê de Bacia. Estamos falando do Alto Tietê. E hoje uma parte do Estado está convicta de que tem que ser mudado esse estatuto para oxigenar essa participação. Então, eu queria, inclusive, Virgílio, aproveitando este espaço, de repente, mobilizar essa sociedade civil que não pode ser excluída em participar dessa discussão, desse novo estatuto, que talvez regimentalmente, por essa sociedade civil que você fala, que está empossada em um feudo e dentro, queiram impedi-la. Há recursos democráticos para impedir de que isso seja regulamentarmente impedido, que a sociedade civil que não está adentro não possa discutir. Então, é esta uma provocação de acho ótimo. Essa sociedade civil sair a reclamar. Mas já que ela não sai eticamente, que a legislação decida que não pode ter reeleição, sabe? Não pode ter reeleição. Para que você responsabilize todos aí por sistema. Porque você sabe que se eu estou nesse mandato, eu não vou estar no outro. Então eu tenho inclusive que estar, sabe, mobilizando a sociedade para participar. Do jeito que está hoje, não há o menor interesse. Não há o menor interesse em participar do sistema, porque ele está corrompido do ponto de vista da sociedade civil. Muito bem. Nosso programa, infelizmente, se esgotou o tempo. Gostaríamos de estar dias falando com você aqui, mas te peço que todo esse pessoal, toda essa gente maravilhosa que está assistindo isto, os que vão assistir depois acessando o site, atemporalmente podem entrar em qualquer momento, durante um mês está à disposição, um recado teu a essa sociedade. Olha, eu quero terminar dizendo para vocês, né, que inclusive quero voltar para os rios, para as águas, né, que essas águas que hoje a gente vê
poluída, né? Já foi obra de alguém sem respeito à vida. A poluição das águas é obra de alguém sem respeito à vida. Então, por respeito à fauna, por respeito à flora, salve as nossas águas, ainda é hora. Muito obrigado, Virgílio. Muito obrigado a todos vocês que estão sintonizados, que estão sempre fiéis a nosso programa, os novos que estão entrando a cada sexta-feira. Muito obrigado para vocês e lhe pedimos, reproduzam toda esta informação, divulguem esta informação e sejam, como disse Virgílio, respeitosos da vida, que é a primeira e a mais básica de todas as questões que temos que respeitar. Muito obrigado, boa tarde e até o próximo sexta-feira.